Oi crianças, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula da Escola da Inteligência. Então antes de nós iniciarmos a nossa lição 7, que é sobre a sensibilidade, a generosidade é um diamante, lá da página 69, só vamos retomar um pouquinho o que a gente viu no bairro Aprender, né? Então, no bairro Aprender, a gente viu que quando a gente tem necessidade de aprender alguma coisa, a gente tem que se empenhar para isso, né? Por exemplo, quando a gente quer aprender um jogo novo de videogame, né? Tem que se esforçar para compreender as regras, os recursos que irá usar, os controles, né? Então, assim são as aprendizagens. A turma da Floresta Viva atribui à escola o status de lugar onde alimentamos o nosso cérebro, né? E como que você vê as aprendizagens que adquirimos na escola? Vocês acham que a aprendizagem que a escola oferece é importante? Por quê? Será que as aprendizagens que adquirimos dentro e fora da escola são diferentes? Quais seriam as diferenças? Então, algumas aprendizagens que adquirimos dependem da nossa capacidade de adquiri-las. Por exemplo, quando aprendemos a andar, a falar, é tudo por esforço nosso, né? Outras aprendizagens dependem de outras pessoas que aprenderam e que vão nos passar culturalmente por meio da escola, como por exemplo a escrita, né, os números, os cálculos, tudo isso a gente aprende na escola a partir de outra pessoa que aprendeu e vai nos ensinar. Então é importante saber que vários conhecimentos foram produzidos por pensadores humanos que amavam tanto o prazer de aprender, né, que perderam noites e noites de sono. A gente vê isso em filosofia, né? Aquelas pessoas que se destacam, que se decidem a aprender, a afirmar tal coisa, né? E ficam estudando aquilo por muitos anos. Muitas pessoas perderam noites de sono, outras foram rejeitadas, feridas, incompreendidas, como é o caso do Albert Einstein, né? Que tinha dislexia e era taxado como uma pessoa burra, que não sabia de nada, e mais tarde ele mostrou, se destacou na área dele, né? Então, por que algumas pessoas amam tão profundamente aprender? Vocês sentem prazer em aprender? Para aprender, então, nós temos que tomar a decisão de aprender, querer aprender, né? E quem que é responsável por tomar essa decisão de aprender? Somos nós mesmos, nosso rei ou rainha, né, da nossa cidade da memória. E quais aprendizagens você acha mais importante para a sua vida? Será que tem uma mais importante que a outra? Ou será que todas são importantes? Então agora nós vamos iniciar na página 69 de vocês, falando sobre a generosidade, né? Nosso bairro da generosidade. Vamos saber por que esse bairro é importante. Então, vocês se julgam uma pessoa generosa? Você acha que uma pessoa generosa consigo, com seus familiares, com as pessoas com quem convive, com os alunos? Então, vocês se consideram generosos com os colegas, com os alunos da escola? Como que vocês se sentem? Então, vocês já tiveram oportunidade de entender a generosidade? Quais são os seus maiores exemplos de generosidade? Então, a gente vai falar um pouco sobre o bairro da generosidade. Então, os objetivos, então, de entender esse significado de generosidade. A importância da generosidade para as relações que o ser humano tem consigo e com seus próximos. Refletindo sobre as atitudes, comportamentos, hábitos, compreendendo as relações entre os pensamentos, as ações, as consequências diante das decisões que tomamos. E o pensamento tema, então, desse bairro é: a generosidade é uma pérola da inteligência. Ao promover a felicidade dos outros, cultivamos a nossa própria felicidade. Então, aprender a se colocar no lugar dos outros, enxergá-los com os olhos deles. Lá na página 70 tem ali, ó, compartilhando com a minha família o que a Escola da Inteligência tem me ensinado. As mãos que você ajudar hoje a levantar poderão ser as mãos que um dia levantarão você. Promover a felicidade dos outros é investir na nossa própria felicidade. Nunca diminua ou exclua o outro. Não zombe do outro, não zombe nem o ofenda. Pense como espécie. Importe-se com a dor do outro. A
A generosidade é uma das funções mais importantes da inteligência. Por meio dela, contribuímos com os outros e promovemos a educação para a paz. Dar o ombro para alguém chorar pode fazer a grande diferença na vida desse alguém em momentos difíceis. Pergunte sempre para as pessoas se elas estão precisando da sua ajuda. Então agora, a gente vai ver aqui a aula que a Escola da Inteligência promoveu para nós, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais então sobre esse bairro da generosidade. Então prestem bem atenção ali. Depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre a história, ler a história como ela é, tá? Então vamos ver. Olá, queridos educadores, queridos alunos! Estamos iniciando hoje a nossa lição 7 do material O Eu como Autor da História, A Cidade da Memória. Que bom ter vocês com a gente! Nessa aula 1 da lição 7, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a generosidade. A nossa aula é então, educando a sensibilidade, a generosidade é um diamante. Para ouvir essa narrativa, querido aluno, você tem acesso ao nosso aplicativo, o Play Music. Ouça primeiro a narrativa, acompanhe o que está acontecendo, como os nossos personagens, nossos amigos estão interagindo, para que depois você possa acompanhar no seu livro, combinado? E aí no seu livro você vai conhecer um pouquinho dessa história dos nossos amigos, então, o Cacá, a Carol, o Grilo de Galá e o Sapo Babá, que estavam com a sua amizade cada vez mais fortalecida. E aí eles percebem que um colega não tão próximo deles, o João Antônio, estava passando por um momento importante de perdas. E é nesse momento que os nossos amigos podem exercitar a sua generosidade. Então eles vão ao encontro do João Antônio para ouvir um pouquinho mais da sua história, para que eles possam compartilhar esses momentos, para que eles possam entender e oferecer o seu apoio nesse momento, né? A partir desse momento, eles vão se tornar amigos. E como é importante a gente ter essa disponibilidade, nós sermos generosos para ouvir o outro, para nos tornarmos amigos uns dos outros, para que a gente possa conviver em harmonia. No seu livro, querido aluno, você também tem a disponibilidade de colorir algumas páginas, como essa aqui. Então, não deixe de utilizar o seu livro, faça desse momento um momento especial para que você possa se divertir e aproveitar ao máximo esse material, ok? E aí, para complementar essa aula, nós temos também um vídeo muito especial, onde a gente vai acompanhar a narrativa, essa contação de história dessa narrativa, de uma maneira ainda mais especial, ainda mais legal e divertida. Você pode acessar no aplicativo Ei Família, peça aí para a sua família, o papai, a mamãe, quem estiver em casa para acessar com você. E você, professor, tem esse vídeo disponível também, esse vídeo complementar disponível no nosso portal do Ei Professor. Combinado? Então, para essa narrativa, a gente tem vários recursos. Aproveitem ao máximo para que a gente possa conhecer um pouquinho mais desse conceito tão importante para a nossa sociedade, que é a generosidade. Depois de acompanhar a narrativa, nós vamos refletir sobre o significado da generosidade. O que é ser generoso ou ser generosa para você? Você é uma pessoa generosa? Você se considera essa pessoa disponível para ajudar o outro? Você acha que a generosidade é uma capacidade que a gente pode desenvolver ao longo do tempo? Que a gente pode aprender e que a gente pode ensinar o outro? Vamos refletir sobre isso? Para essa reflexão, você pode usar o momento da sua aula online ou você pode também refletir com a sua família, conversar com as pessoas da sua casa, refletir sobre essa atitude de ser generoso e ser generosa. E aí no seu livro, nós temos algumas perguntas disparadoras que podem ajudar nessa reflexão, mas você vai ter também, querido aluno, no seu livro um campo para responder. Se você já vivenciou alguma situação em que você pôde compartilhar a sua história com outras pessoas, em que você pôde ouvir, em que você pôde exercitar a generosidade. E aí você vai escrever no seu livro como foi esse momento e como você se sentiu.
Combinado? Se você ainda não se lembra de uma situação em que você foi generoso ou generosa, de ouvir alguém, de estar disponível para uma outra pessoa, não tem problema. A partir de hoje você pode exercitar essa habilidade e aí você vai escrever no seu livro como foi exercitar a generosidade a partir dessa aula, ok? Bom, finalizamos assim a nossa primeira aula da lição 7. A gente se vê na próxima aula. Até mais! Olá, queridos! Então, crianças, nós ouvimos aí, né, a nossa representante da Escola da Inteligência falando um pouco sobre o nosso bairro da generosidade. Então, na próxima aula, a gente vai fazer, então, a leitura, vamos ouvir a história também com o áudio, né? E vai ser na nossa aula ao vivo. E a gente vai falar mais um pouco, então, sobre esse bairro da generosidade que é tão importante. Nessa aula de hoje, então, é uma reposição do nosso sábado letivo do dia 24/10, né? E na próxima aula ao vivo a gente vai falar mais, então, sobre esse bairro, certo? Iniciando esse novo capítulo aí sobre o bairro da generosidade, ok? Então, beijos e até a próxima aula. Já vão se inteirando aí do assunto, conversando em casa sobre esse importante tema aí que nós temos, ok? Tchau, até mais.